Eu sei que vocês não têm uma dimensão do quão pequeno é o meu quarto, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Quando eu tentava gravar vídeos, infelizmente eu não conseguia porque ele é muito pequeno e eu tinha uma cama que estava atrapalhando mais ainda a minha mobilidade nele. Só que essa cama, ela já estava um pouquinho quebrada porque meu primo, ele foi inventar de dar algumas cambalhotas e acabou afundando a madeira dela. Então eu uni o útil ao agradável, ela já estava quebrada, eu queria mais mobilidade no meu quarto para poder fazer os meus vídeos e eu decidi jogar ela fora. E nisso, aqui estamos. Claro que eu pretendo monetizar o YouTube e finalmente comprar uma casa com um quarto maior, assim eu consigo gravar para vocês e não precisar jogar uma cama fora. Mas tudo bem. Enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando com a realidade da gente. E já puxando o gatilho de realidade, vocês já devem ter visto aí no título do vídeo o que eu quero falar sobre com vocês. E é um assunto meio mais pra lá do que pra cá, porque eu nunca tinha falado abertamente sobre isso de fato, mas eu decidi começar. E eu decidi começar já falando sobre isso dando exemplos das minhas experiências, da minha vida, de outras pessoas também que eu conheço, porque essa experiência não é uma experiência individual. Nem um pouco individual, na verdade. Eu acho que todo adolescente, pelo menos como eu, já teve algum tipo de medo, insegurança consigo mesmo, sabe? Até incertezas. E eu, como um adolescente normal, sempre tenho, sempre tive e vou continuar tendo no decorrer da minha vida. Desde já falo que eu já estou na terapia. Enfim, hoje eu quero falar com vocês, além do meu processo de descoberta e aceitação, sobre o meu processo de assumir, não só pra mim mesmo, como para as pessoas que estão ao meu redor. Já adianto pra vocês que não foi uma surpresa muito grande. Quase todo mundo do meu ciclo já sabia de alguma forma, eles me viam e falavam. Essa coca é santa. E isso nunca foi algo que me incomodou muito, mas ainda assim na minha cabeça as pessoas não sabiam e sempre que alguém falava eu tentava me defender de alguma forma, falando tipo, nossa, é óbvio que não, mas era óbvio que sim. Eu quero falar pra vocês como os personagens fictícios me ajudaram na minha aceitação e eu assumir quem eu sou. Oi? Pra você que não me conhece, meu nome é Adriel, eu tenho 17 anos e sou homossexual. Não foi nem um pouco fácil eu me entender como um menino homossexual e muito menos fácil o meu processo de aceitação. Mas eu já adianto pra vocês que eu sempre soube, eu só me negava. Desde muito pequeno eu sempre via muita violência na televisão, eu sempre via muitas coisas que me deixavam muito abismado com a questão da violência mesmo, sabe? Porque sempre me pegava de uma forma que eu pensava, nossa, isso tá acontecendo só pela pessoa ser quem ela é. E sim, isso acontece só por nós sermos quem somos. E eu não tô falando só da questão da homofobia, eu tô falando do racismo, tô falando da xenofobia, tô falando do preconceito em si. E o preconceito é algo que corrói nossa sociedade como um vírus que vai se espalhando. E quanto mais a gente acha que acabou, é aí que vem mais. Sabe quando a gente tá gripado, que a gente tem aquele período bem curto de melhora e depois vem tudo de vez de volta? Que é mais ou menos no período da tarde, quando o nosso sangue tá um pouquinho mais quente, que a gente sente, nossa, finalmente eu tô me recuperando. Aí chega a noite, tudo começa a atacar novamente. As dores no corpo, o nariz fungando, a garganta arranhando. É basicamente isso. Quando a gente consegue finalmente acabar com uma pessoa preconceituosa, aparecem mais 10.000. E a gente sempre vai ter que reforçar o discurso que nós somos iguais perante a todos. Mesmo que seja cansativo, mesmo que a gente não goste e mesmo que a gente fale que a gente não precisa e não deve, nós precisamos e nós devemos. Porque se a gente não fizer, nós mesmos quem vamos sofrer. Então, assim, o que eu quero falar aqui com vocês é algo que eu nunca falei abertamente e que eu queria comentar de alguma forma, porque eu tô me sentindo muito feliz, eu tô me sentindo muito bem comigo mesmo e eu tenho certeza que eu já posso compartilhar um pouquinho das minhas experiências e tentar ajudar alguém no processo de descoberta e aceitação. Pelo menos é o que eu espero. E é isso. Quando eu falo pra vocês que os personagens fictícios me ajudaram de uma forma que eu nunca imaginaria que eles poderiam, eu tô falando muito sério, porque com os personagens fictícios a gente se vê e a gente se imagina em lugares que a gente nunca se imaginou e na pele daquele personagem.
principalmente quando a gente sofre as mesmas coisas que eles. E quando eu via tantos personagens, tanto de série, anime, livros, eu sempre fui uma pessoa muito ligada no universo geek. Quando eu via alguns personagens que me representavam, eu ficava muito feliz. E eu quero dar um exemplo de um personagem específico, que é o Felipe de 15 Dias. O Felipe de 15 Dias, ele me representa de uma forma que eu nunca me imaginei sendo representado. Apesar dele não ter a mesma cor que eu, ele tem a mesma personalidade, ele também é gordo, ele também é homossexual, ele também tem seus problemas pessoais, que até os nossos problemas se parecem. E lendo pela primeira vez 15 Dias, eu ficava, nossa, eu me encontrei nesse livro. Eu leio ele toda vez, eu sempre tô procurando algumas frases por ele, porque eu me identifiquei de uma forma imensa. É um livro que eu digo e repito, que eu reindico, que eu falo, bato na tecla, que as pessoas precisam ler, porque além dele quebrar os paradigmas da magreza, de uma pessoa gorda, de uma pessoa homossexual, antissocial, e enfim, ele é muito necessário. E o final do livro, quando eu vi que ele ficou tão livre, tão seguro de si com ele mesmo, sabe? E tendo um ponto de paz, que era o Caio, que virou o namorado dele, foi algo sensacional. E eu pensava, nossa, por que eu não posso estar nesse lugar? Por que eu preciso ter medo? Porque eu preciso me sentir encolhido perante tantas pessoas. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, porque eles vão me enxergar. E esse é um questionamento que eu levo pra minha vida, pra minha vida. Óbvio que eu tenho os meus momentos de vergonha, de timidez. Eu sou uma pessoa muito tímida, infelizmente, apesar de eu já ter feito tantas coisas, entrevistas, palestras e enfim, inúmeras. Eu ainda continuo uma pessoa muito tímida porque durante toda a minha infância eu sempre achei que as pessoas iriam me julgar por quem eu era. E vendo que eu posso me expressar agora de uma forma que eu saiba que eu ainda consigo, sabe? Que eu ainda me veja, que eu possa mostrar às pessoas quem eu de fato sou, é muito novo pra mim. Eu sei que eu só tenho 17 anos, eu sei que eu sou muito novo ainda, que eu tenho muita coisa pra vivenciar e experimentar, mas eu sei que eu ainda tenho muitas vivências. Eu sou uma pessoa preta que já perante a sociedade isso é extremamente criminalizado. Eu sou uma pessoa homossexual que também, além de ser criminalizada, sofre com preconceito diariamente. Eu moro em comunidade, que isso já diz por si só. Eu vivenciei a violência policial, eu vivenciei a violência preconceituosa em si. Eu fiquei conhecido por conta do preconceito que eu sofri, que foi o racismo que eu sofri lá em 2020, pela resposta que eu dei ao meu agressor. Então toda a minha vida gira em torno de preconceito que eu vou sofrer. E as pessoas me resumem a isso. Mas eu não sou apenas isso. Eu sou Adriel. Eu sou um menino que supera e continua superando diversas coisas. Um menino que quer se expressar, que quer expressar suas formas de amor, suas formas de falar, sua forma de ser. E assim, ver tantas pessoas, tantos personagens nas telas, me fazia pensar que eu queria estar ali, que eu queria ter aquela coragem, que eu queria ser aquela pessoa. Assistindo She-Ra, a Princesa do Poder, eu via que não é apenas sobre gostar de uma pessoa do mesmo sexo, é sobre se entender, é sobre fazer laços, é sobre ter amizades. Vendo Heartstopper, eu vi que o amor é sobre conexão de alma e não apenas conexão corporal. Lendo 15 Dias, eu vi que a aceitação não é só do próximo, é de você mesmo. E tendo as minhas experiências, que apesar de eu saber que não são individuais, me fazem pensar no quão tantas pessoas têm os mesmos questionamentos que eu, mas não externalizam por medo. Medo de serem julgadas, medo de serem quem são, assim como eu tive. Mas eu decidi só largar eles. Eu sei que não é um processo fácil largar esses medos, viver sendo quem você é, abraçar a sua verdade. Eu de fato sei. Mas é preciso. É necessário pra gente. E vocês sabem por que é necessário? Porque se a gente não falar, nós vamos ser invisibilizados. Nós vamos ser pessoas que estamos apenas ali na estatística. Se eu não falar, eu viro uma estatística. Então é preciso falar, abrir a boca e se posicionar.
que é o que eu mais prego fazer. Quando eu decidi contar pra minha mãe, não foi algo fácil. Já começamos por aí. Apesar de eu saber que a minha família era zero preconceito com literalmente tudo, eu ainda tinha muito medo porque ainda tem aquela pequena dúvida do tipo, será que vai ser a mesma coisa comigo? Porque eu acho que uma mãe vendo outras pessoas sendo aceitas na família é muito lindo, mas quando você tem um filho que ele precisa ser aceito, aí fica um pouquinho mais difícil porque, opa, é meu filho, tá na minha família. Será que vai ser a mesma coisa? E era esse o meu medo. Então, no meu aniversário de 15 anos, no mesmo dia, eu pensei, não tô nem aí. É agora ou nunca. Eu preciso saber a reação dela. Eu preciso saber o que ela tem pra me falar. Eu quero que ela me aceite. Ela é minha mãe. Então, no dia 2 de setembro de 2022, eu decidi contar pra minha mãe que eu era bissexual. Não, gente. Eu não sou bissexual. Só que, no imaginário das pessoas, eu não sei de onde elas tiraram isso. Falar que você é bissexual deixa as coisas melhores. De onde elas tiraram isso? Eu não sei, mas eu prefiro continuar sem saber. Então, quando eu finalmente achei que eu ia abraçar a minha verdade, eu não fiz. Quando eu achei que eu finalmente iria conseguir, eu não consegui. Eu amarelei. Mas, pelo menos eu peguei algo que me deixou muito feliz. Simplesmente a minha mãe olhou pra mim e falou: só isso. Virou e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Então eu tinha a primeira confirmação, que era a minha mãe iria me amar, independente de quem eu fosse, porque ela é minha mãe. Só que eu ainda tava com a minha cabeça nas nuvens, porque eu não mostrei quem eu era de verdade. Eu não falei pra ela quem eu de fato era. E eu fiquei, meu Deus, Adriel, por que você fez isso? Agora não tem mais como você voltar atrás. Mas assim, gente, eu tinha 15 anos, eu tava no meu processo de descoberta ainda, eu tava com medo de falar pra minha mãe algo e ser algo completamente diferente, então eu pensava, nossa, eu vou tentar. Só que, apesar de eu ainda estar no meu processo de descoberta, eu sempre soube. A gente sempre sabe. Eu sempre soube que eu gostava de meninos, eu sempre soube que eu era uma pessoa homossexual. Eu nunca escondi isso de ninguém porque eu sempre bati na tecla, pelo menos na minha cabeça, que isso fazia parte de mim. Então, desde pequeno, eu sempre soube dessa atração que eu tinha. Eu só escondia de mim mesmo. Mas, enfim. Depois que eu amarelei de contar pra minha mãe quem eu de fato era, eu decidi apenas deixar seguir. Ela já sabia de metade de mim, eu sabia de tudo de mim. Quer dizer, eu achava que eu sabia de tudo de mim. E continuei indo. E eu fui pesquisando, eu fui lendo, eu fui assistindo, eu fui vendo personagens que eu me identificava. E eu decidi abraçar de vez a minha verdade. Eu decidi abraçar quem eu era e quem eu sabia que eu era. E eu sei que eu tô muito repetitivo nessa frase de quem eu era, mas é isso. E eu quero trocar aqui o quem eu era pra quem eu sou, porque eu ainda sou e sempre vou ser. Então eu contei pra minha mãe aos meus 16 anos, quando eu comecei a namorar um homem, que eu era gay, gostava apenas de homens e não de mulheres. E ela aceitou da mesma forma, assim como toda a minha família. Era um medo infundado, um medo que vinha apenas da minha cabeça, um medo que eu pensava que era aquilo que ia acontecer. De tudo que eu via, de todas as notícias, eu ficava com esse pensamento na cabeça. Claro que devemos lembrar que não é a realidade de todos. A minha realidade foi algo extremamente privilegiado porque toda a minha família sentiu muito preconceito na veia e sabe que tratar outras pessoas com diferença pode fazer na vida delas. Minha família inteira é preta, pobre de periferia. Eles sabem o que é viver sendo invisibilizados, escondidos, sendo tratados de uma forma diferente só porque você é diferente. Diferente entre aspas. Então eles me abraçaram independente da minha sexualidade, mas a gente sabe que existem as famílias que não são assim. Existem as famílias que não amam você sendo quem você são. Eles querem que você se molde para caber na realidade e em quem eles querem que você seja. E isso não existe. Você não é um produto, você não é uma criação. Você não é algo feito, montado. Você é você. Você nasceu pra ser você e você nasceu pra
ter uma personalidade própria. Você nasceu para ser uma pessoa individual. Então você não precisa se encaixar na realidade de ninguém. Independente do lar, do local em que você esteja. Nunca esconda quem você é. Não importa o local que eu chegue. Não importa quem eu esteja conversando. Não importa o quão aquela pessoa faz diferença na minha vida. Se algum dia eu me sentir incomodado, desconfortável, ou se alguma pessoa comentar algo ou fazer alguma piada que eu saiba que vai me afetar, ela não faz mais parte da minha vida e ela não é mais importante pra mim. Então a gente tem que entender o nosso lugar, a gente tem que entender o nosso valor. E quando eu falo pra vocês que foi difícil o meu processo de aceitação, é exatamente isso que eu quero dizer. É a questão do, meu Deus, será que eu vou ser aceito pelas outras pessoas? Mas a única pessoa que tinha que se aceitar era eu. Quando eu li as histórias que estavam encaixadas em quem eu me identificava ser, eu ficava sempre me colocando na pele do personagem. Eu me colocava nas situações, eu me colocava aonde eles estavam, eu me imaginava sendo quem eles eram, vivendo a vida deles, porque assim tudo ia ser mais leve, tudo ia ser melhor. E eu achava que era uma válvula de escape, assim. Quando vinham os pensamentos, eu ia pro meu livro, pra minha série, pro meu anime, enfim, pra alguma coisa que eu tinha de conforto e me imaginava ali. Normalmente era She-Ra, a Princesa do Poder ou 15 Dias. E daí eu ia vivendo. Mas é isso. Viver de experiências inexistentes que eram dos livros e enfim, não bastava pra mim, eu queria viver as minhas. Então, eu decidi viver sendo quem eu sou. Eu quis fazer esse vídeo porque eu achei que era muito necessário eu conversar sobre com vocês. E apesar dele estar um pouquinho curto, digamos assim, eu acho que eu falei o que eu queria. Acho que eu falei bastante. Eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que eu posso ter mudado a visão de alguém aqui nesse vídeo, mesmo que tenha sido apenas de uma pessoa. Eu tô muito feliz com quem eu sou hoje, com a minha realidade, com a minha vida e com a minha aceitação própria. Eu acho que com tudo isso eu já tô muito bem resolvido. E pensar que apenas com 17 anos eu já consigo isso tudo me deixa leve, porque existem pessoas que estão aí há 30 anos se escondendo com medo, existem pessoas que estão há 40 anos se escondendo com medo, e eu não tive esse medo. Eu quis mostrar, eu quis bater no peito e falar: esse sou eu. Eu quero que você tire esse medo da sua vida. Eu quero que você se junte a mim, independente da sua idade. E é isso que eu vou bater no peito sempre. Eu quero que vocês abracem a sua verdade. Enfim, eu já falei bastante. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto e tenham pegado um pouco da minha experiência. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês querem me acompanhar um pouco mais, vocês podem visitar o meu Instagram, que é @livrosdodri. Eu vou deixar aí na descrição para vocês irem lá. Ou vocês podem também me seguir no TikTok, que é @livrosdodri também. Todas as minhas redes sociais são o mesmo @livrosdodri. Então vocês podem me procurar em qualquer lugar que vocês vão me achar. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Beijo!